pessoal, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Hoje é um dia muito especial. Vamos falar aqui de um tema de saúde. Meu nome é Vera Bejato, eu sou CEO do Avatar da Saúde e comigo aqui está o Cássio Souza, nosso CTO. E temos hoje aqui, né, uma convidada muito importante, né, uma ilustre médica, que é a doutora Leila Luiz Aprice, e está hoje aqui nos apresentando toda a sua experiência em gestão de saúde corporativa. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer enorme vir falar sobre um tema tão relevante e tão significativo da minha vida. Eu começo a falar com qualquer pessoa, esse tema vem no topo, isso que eu sei falar, é sobre isso que eu sei falar. Vamos falar aqui da sua enorme experiência, né? Então, hoje você é uma médica com diferentes segmentos, experiência em diferentes segmentos de mercado, em empresas grandes como Aon, Siemens, Mutante, Claro, Odebrecht, sempre trabalhando na gestão de grandes empresas, gestão de saúde de grandes empresas, né? Notei também que a sua expertise está hoje em gestão integrada da saúde e você teve um excelente desempenho e resultados em saúde corporativa, que esse é o teu grande foco, né? Você tem uma ótima experiência em estratégia de seguros, saúde e gerenciamento de dados médicos, né? Você também é consultora estratégica em Health Tech. Bom, com essa líder criativa, com tanta capacidade de comunicação e desenvolvimento de projetos inovadores, né, você também demonstra aqui uma forte atuação na gestão de equipes de saúde, né, no engajamento de programas de saúde, que é considerado hoje o maior desafio das empresas. E além de todas essas qualificações, né, Cássio, a gente notou aqui que você tem uma prática de esportes de alta performance, né, e já participou, gente, de 8 maratonas, olha que espetáculo, e meio Ironman. Queria ouvir um pouquinho, né, dessa tua experiência magnífica aí também na área de esportes. Que bacana ouvir minha vida assim. Interessante, um resumo assim. Na verdade, eu não consigo mais separar o que é a minha vida pessoal da minha vida profissional no que tange o conceito, né? Eu acho que a medicina trouxe para mim uma essência do cuidar que começou comigo mesma quando eu comecei a essa prática de esportes de alta performance, que realmente é algo que me move. Nunca fui sedentária, né? Não posso dizer isso. Pequenos períodos da vida, com desafios aí, realmente me distanciei um pouco da prática de atividade, mas ela tornou algo bem relevante na minha vida nos últimos 10 anos. E especialmente pelos valores que ela traz, não só em termos de gestão, de execução, de business, de trazer propósito, de protagonizar a própria carreira e etc., mas também por conta do core, né? Atividade física, ela traz resultados incríveis na nossa vida e acaba guiando outros hábitos, né? Acaba realmente nos trazendo a uma vida de hábitos saudáveis, que é o que eu prego. Né? Então, eu gosto muito de falar que eu sou o personagem walk the talk, né? Eu realmente falo, vivo o que eu falo. E acho que muito disso foi o que me trouxe a toda essa carreira. Eu sempre atuei em grandes empresas, né? Acho que um principal motivo é, inclusive, um movimento regulatório, né? Sim. São onde precisam, né, dos médicos, a necessidade de haver uma pessoa médica, ela na saúde ocupacional, ela está relacionada ao número de funcionários, então acaba que é ali que a gente deslancha a carreira, mas acredito que foi toda uma estruturação, né, de conceitos, enfim, informações, etc. E gestão de pessoas, né, como você diz, gerir pessoas desse ambiente também de saúde. Então, eu gosto que meu time também seja walk the talk. Espetáculo, né? Então, a sua trajetória profissional notadamente foi marcada, né, pelo seu próprio exemplo
Também, importantíssimo, né? E a gente tem que considerar, assim, a atividade física fundamental para a saúde, né? Sim, Essa atividade física não é só para beleza, né? não, Ela tem que ser na rotina diária, né? Como você toma banho todos os dias, escova os dentes, se alimenta, a é atividade isso. física, ela tem sim que fazer parte da vida. Né? É, Nós não fomos criados para ficar Se tornar um sem hábito, né? movimento, né? É. Tem O que se ideal é que tornar seja um É, hábito no é um seu dia a dia. pilar, é um pilar. E foi através da atividade física que eu descobri, inclusive, uma neurociência que explica hábitos, e esse é um hobby que eu tive ali de estudar um pouco desse tema de formação de hábitos, de por que isso acontece, como que funciona um estilo de vida saudável permanente, né? Por que a gente experiencia e continua, e por que as pessoas experienciam e perdem esse hábito. Então, como que a gente traz as pessoas de volta para a jornada? Tudo isso é embasado em ciência, né? Como o cérebro se comporta esse tipo de estímulo. Então, isso foi um hobby para mim, estudar um pouco disso. E quando eu percebi, e na verdade foi um hobby até por autoconhecimento, né? O que estava acontecendo comigo? Porque eu estava ali com aquela sensação de estar viciada nisso, né? Porque a gente brinca que eu comecei pela corrida, né? Nunca gostei de correr, mas quando eu comecei a correr, eu entendi que eu tinha talvez corrido errado, porque se você começar a correr, você entra na seita, a gente brinca que não existe ex, né? Assim, você entra na seita, você realmente alimenta e fomenta a nossa seita e todos dão as mãos e a gente forma uma comunidade de corredores que se retroalimentam da gente mesmo, né? Então, quando eu entrei nisso, eu realmente tive uma curiosidade de autoconhecimento, de entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu tinha me tornado uma pessoa diferente, melhor, né? Eu estava realmente num ambiente melhor que eu fui criando no entorno, envolvendo pessoas e quando eu vi, estava todo mundo correndo, as pessoas brincavam assim, não fica muito perto da doutora não, senão você vai começar a correr, isso aí vai te dar um problema. Eu brincava um pouco com isso, né? Problema bom, vai ter que reajustar a agenda aí para alguns compromissos. Mas quando eu me vi nessa situação, eu quis entender o porquê. Legal. E aí eu entrei nesse estudo. E esse conhecimento, como hobby, como estudo de casa, assim, eu estudava mesmo em casa, é o que me trouxe resultados, inclusive corporativos, né? Que bacana. Que foram técnicas e aprendizados que eu coloquei para funcionar em algumas dos nossos programas e algumas das iniciativas que eu conseguia colocar nessa minha carreira aí, nessas empresas que eu tive. E também estilo de vida, né? A gente estava conversando ontem sobre a modalidade da medicina de estilo de vida e bem-estar, Sim. né? Você acredita que todos os médicos deveriam estudar fortemente o estilo de vida antes realmente de fazer até uma anamnese? Isso é uma contribuição importante para que o médico possa diagnosticar também ou relacionar o estilo de vida às patologias? O que você acha? Sem sombra de dúvida, né? A medicina de estilo de vida é uma cadeira que vem ganhando muito espaço para diversas especialidades médicas, de todas que a gente pode imaginar, porque ela essencialmente mexe com o ser humano alvo ali, Sim, né? A gente sim. está tratando uma pessoa e não necessariamente aquela pessoa é aquele problema que ela está apresentando para o médico. Ela tem todo um ecossistema em torno dela que leva ela à formação daquele hábito, daquela rotina que invariavelmente está adoecendo, né? Com a medicina do estilo de vida, os meus colegas médicos têm conseguido com bastante sucesso, reverter inclusive doenças, né? Não é só uma questão de prevenção, porque prevenção é aquilo que a gente conhece, né? Prevenção é informação. A gente não pode dizer mais hoje em dia que, eu nem sabia que eu tinha que fazer atividade física. Eu não sabia que isso me fazia mal. Né? Se você não sabia onde você estava, né? Porque a informação, ela está aí. Exato. E a gente está aqui, inclusive, para organizar essas informações, para poder ser um filtro, né? Porque a gente brinca, o doutor Google está aí, às vezes atrapalhando algumas coisas, mas às vezes ajudando, né? E cabe ao profissional cientista, médico, ter esse conhecimento e orientar os pacientes. E muito disso envolve todo o ecossistema, o estilo de vida,
né, dessas pessoas. Exato. A gente tem, por exemplo, o pediatra que lida só com a doença da criança, ele está deixando a oportunidade de entender em que meio essa criança está vivendo. Nossa, Como que ela vai orientar o tratamento de obesidade infantil se ela não entender todo o entorno do meio de onde essa criança está inserido? Como é a rotina, como é o estilo de vida da família dela? Isso para todas as outras especialidades, cardiologia, infectologia, especialidades clínicas no geral, elas têm uma necessidade muito grande de se empoderar com conceitos de medicina e estilo de vida, sem sombra de dúvida. Fundamental. Não dá para a gente desprezar essa importante informação dos seus hábitos, né? Sim, e é cientificamente comprovado, né? Então. A gente está falando em ciência, a gente não está falando em achismos, né? Em vídeos da internet. Exato. E agora, imagine essa situação no mundo corporativo, né? Eu acho que para o médico é um desafio grande, né? Se aí teria que ter uma tríade de informações, você tem que ter informação da saúde ocupacional, né, que foi importantíssimo saber, né, a relação do homem com o trabalho, né, e o quanto isso impacta na sua saúde. A questão da saúde assistencial, que é aquilo que tem de representatividade lá no plano de saúde, que se chama de sinistralidade, né? E aí olhar exatamente qual é o perfil de usabilidade desse plano. E também o Risk Assessment, que seria, então, um levantamento dos hábitos e estilo de vida. Então, eu entendo que o gestor de saúde ficaria bem empoderado com essa tríade, né? E fontes importantes de dados, olhando de forma analítica, né? E até de forma mesmo a fazer um desenho, né? da previsibilidade de doenças e de custos, né? Em relação ao estilo de vida daquele colaborador. E como tem sido, então, a sua experiência lá na CIMES, né? O que avançou em termos de saúde, o que você pode passar aqui para a nossa audiência, dos cases de sucesso que você tem conquistado lá, que a gente está sabendo, né? E notadamente nesse modelo inovador de usar tecnologia, usar, né, informações preditivas para você realmente ter uma população mais saudável. Essa pergunta é bem bacana, né? Eu vou começar dizendo que, assim, a nossa sociedade promoveu pessoas que usam o trabalho como maior parte do tempo, né? Então, a maior parte do tempo da nossa vida a gente está trabalhando. Exato. Sim. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente que tem muita relevância, tanto no estilo de vida, quanto na saúde das pessoas. E as empresas que conseguem enxergar essa relevância, elas estão na frente. Perfeito. Elas estão na frente, tá? Empresas são feitas de pessoas. Então, eu tenho a sorte, vou dizer assim, e a oportunidade incrível de hoje estar contribuindo com a Siemens, que é uma empresa feita de pessoas, que cuida de pessoas, que valoriza toda essa estrutura, né? É uma empresa que realmente tem a saúde como um valor, né? Há muito tempo. Isso não fui eu que implementei, isso realmente é um valor que vem dentro de uma multinacional, né? Ela cultura, acontece, né? é uma cultura. Ela é parte realmente de um todo. E aí eu brinco dizendo, como a gente falou, quando você chega numa empresa nova e o mato está alto, qualquer coisa que você carpir vira jardim. Né? Quando você chega no jardim pronto e tem que trazer borboleta, o desafio sarrafo é alto. Muito né? bom. O sarrafo é alto. E o nível, né? E eu cheguei com o jardim pronto, né? Então, assim, eu tive esse desafio grande aí de trazer as borboletas, que basicamente é incrementar conceitos, inclusive até do que a gente conversou aqui, de informação de hábitos, de neurociência, para que a gente consiga o resultado da saúde corporativa. Falando um pouquinho em saúde ocupacional, hoje nossa legislação, né, coloca o trabalhador aí 8 horas no mínimo, né, de forma geral, generalista, porque existem algumas funções e algumas atividades com um pouco, né, de horas a menos, outras horas a mais. Perfeito. Mas a gente vai adotar aí um mundo de 8 horas, média exatamente, de 8 horas expostas ao trabalho. E ali, uma empresa que cuida e que tem um olhar para essas pessoas, ela está ali fomentando, tem 8 horas ali, fomentando situações de saúde e bem-estar, né? Então, a gente inclui aí, nesse conceito, o bem-estar,
né? As pessoas precisam estar bem, né? Para, inclusive, pensando no resultado do negócio. Ela vai produzir, né? Então, esse conceito precisa existir. Perfeito. A gente vê que isso vem sendo cada vez mais relevante no negócio, né? Não só na CIMI, isso é uma questão até de benchmark. A gente consegue perceber, especialmente as grandes empresas, que conseguiram ter esse olhar e essa visão. E a saúde ocupacional, ela realmente acaba sendo uma fonte, né, a porta de entrada para tudo isso. Porque existe, inclusive, uma questão regulamentada de proteção do trabalhador, que inclui a prevenção, inclui a promoção de saúde através dos programas e das normas regulamentadoras da saúde ocupacional. E como a gente conversou já mais de uma vez, esse conceito, esse pilar, ele é um petróleo de dados, né? Ele é uma fonte de petróleo. Assim como é uma fonte de petróleo a saúde assistencial suplementar, né? Hoje, existe aí no mercado uma enorme gama de possibilidades de planos e operadoras de saúde que oferecem N tipo de serviços e apólices e por conta disso acabam colhendo muitos dados com relação à saúde desses beneficiários, né? E não só dos titulares, aí a gente tem um dado relevante que a gente tem dado inclusive dos dependentes. Certo. E os dependentes nessa questão, eles formam o quê? O ecossistema daquele cidadão. Exato. Né? É relevante para nós saber. Sim. Se você tem um parente seu, alguém próximo à sua família, que está com uma doença grave, ou está com alguma situação de saúde que causa uma preocupação, que causa uma necessidade de investimento de tempo, de dinheiro, de estresse, você vai estar bem? Você não vai estar dando o seu 100%, né? Então, o ecossistema é relevante. Então, esses dados também são relevantes. O que está acontecendo com essa população? Então, dentro da saúde ocupacional, a gente pode dizer que são os dados, assim, entre aspas, homologados. Por quê? Porque ele passa num médico. Exato. Ele passa num exame. A gente tem um serviço lá que atende as pessoas. Essas pessoas, quando elas estão lá, elas realmente estão numa consulta. É uma consulta. E a gente tem uma visão ali de atendimento primário muito relevante, né? A gente faz uma espécie de medicina de entrada, né? Como se fosse um médico de família ali, que acaba acolhendo as diversas queixas e direcionando e acompanhando as jornadas de tratamento, de cura ou até de prevenção dessas pessoas. Isso gera dados, né? A saúde suplementar é outra fonte de dados. Os risk assessments, os assessments de saúde são outra fonte de dados, porque ali a gente consegue, inclusive, trazer... Mapear estilo de vida, né? Exatamente, trazer um pouquinho mais de informações que envolvam não só a visão da saúde individual, mas do ecossistema, né? O que a pessoa está fazendo, onde ela está, como é a vida dela, né? Enfim, que nível de prioridade que ela está dando para os aspectos da vida. E a hora que a gente coloca tudo isso junto, aí a gente tem a fonte fantástica do petróleo. Para insights de ações de saúde, né? O grande desafio aqui, e acredito que deve ser o desafio da maioria dos meus colegas que estão assistindo, ou das empresas que estão vivendo, é o que fazer com esses dados. Exatamente. Né? Porque hoje a gente fala muito que dado é o novo petróleo, que dado, enfim, é o que, né, a informação é o que rende, é o que dá o poder. Mas a grande diferença é o que fazer com esses dados. Exatamente. Aonde a gente refina. E aí a gente precisa da inteligência técnica. Exato. Né? O que a gente precisa saber? O que a gente quer realmente com aquilo? Qual que é o propósito? Exato. Né? Qual que é o propósito? Depois, qual é o propósito? Como fazer aquilo? Né? E tudo que é medido é melhorado, né? Então, se a gente tem o dado na mão e não vai usar o dado, você vai até o fato de você ter ir atrás dessa informação junto ao colaborador e não tomar uma atitude em função daquele dado que foi dado, né? Exatamente. Isso realmente desmotiva. Então, a gente precisa ser just in time nesse momento. Exatamente. A gente brinca aqui dessa analogia do petróleo, né? O petróleo, ele vale muito desde que ele vire combustível para você mover alguma coisa. Se o petróleo ficar lá parado, ele não tem valor vai te nenhum, trazer resultado. Ele não tem nenhum benefício. Então,
precisa ver essa tríade. É um compartilhamento de propósitos aí entre todos os stakeholders envolvidos nesse objetivo de processo. Então, aí entra um pouquinho da digitalização, acho que aí entra um pouquinho do que a gente tem de desafios nesse departamento, nessa área, em termos de benchmark. O que a gente vai conseguir entregar para o negócio, né? E isso a gente vai conseguir trazer soluções tanto de gestão de saúde individual, como você bem colocou aqui, a gente tem, de repente, momentos onde a gente recebe um dado, a gente precisa atuar na hora. Exato. Né? Exato. Até em psicossocial, por exemplo, nós fazemos lá diversos assessments para a saúde mental. Então, nós temos flags específicos, olha, essa pessoa precisa intervenção agora. Um Já, caso de pare ideação tudo. suicida, por exemplo. Exatamente, por exemplo, né? E para a gestão populacional como um todo. Então, com esse nível de informação, eu consigo atuar no indivíduo e consigo atuar tomando decisão na população. E, além disso, ainda consigo mensurar e quem não mensura não melhora, né? E melhorar aquilo que a gente vem fazendo. Exato. E trazer relevância e visão estratégica para o nosso negócio. Porque, no fim, o que a nossa liderança, a alta liderança, precisa é de desenho estratégico. É isso que a gente precisa. Por que você precisa disso? Por que você está ali? Né? Aonde você quer chegar? E comprometimento da liderança também nos programas de saúde e bem-estar, Sem sombra de dúvida. para engajamento dos colaboradores, né? Sem sombra de Porque dúvida. o líder, ele é um inspirador, né? Exatamente. Do seu liderado, né? Então, indubitavelmente, a força do líder em relação à conquista da saúde também do seu time, né? Exatamente. Que você, quando mapeia, você pode mapear, por exemplo, por área da empresa, né? Você vai no Risk Assessment por área, ou por fábrica, ou por BU, não importa. Mas você consegue até identificar líderes que realmente vestem a camisa, que se comprometem a obter os resultados, né? E, obviamente, você conquista uma mudança de hábito importante, né? Perfeito. Porque ele está lá no dia a dia, está vendo o absenteísmo, está vendo o presenteísmo, né? O presenteísmo também é um fator importante para monitorar, né? E muito difícil de mensurar também. E ele já está com as queixas ali, mas ele espera também um acolhimento, né? Acho que isso é um fator importante. A liderança tem um valor muito significativo nesse tipo de conceito, porque é uma cultura. Né? E começa desde da adesão ao próprio assessment. O líder que incentiva os colaboradores dele a realmente preencherem, a participarem, a estarem presentes, já começa aí o nosso ciclo de engajamento. Ele começa ali. Né? E acho que isso só reforça, né, doutor, o que você colocou do walk the talk. Né? Isso, você dar o exemplo, isso. top-down, esse exemplo, isso vai levar as pessoas junto com o projeto. Né? E soma isso, eu gosto de fazer um paralelo disso com a maternidade, ou a paternidade, no caso, na parentalidade, vamos dizer assim. A gente brinca assim, você pode falar tudo para o seu filho, mas o que ele está prestando atenção é o que você está fazendo. Exatamente. Né? Você fala, filho, vai dormir, você fica no celular. Ele vai falar, não entendi. É uma mensagem que não bate. Para eu ir dormir. Né? E a garotada de hoje é super ligada, né? Ligado, tem muita informação. Então, estão vendo qualquer movimento. Isso, e não é muito diferente. Eu faço muito esse paralelo entre as lições na maternidade e as lições de gestão de pessoas. Assim, pelo menos para mim é muito notório, assim, o que é muito próximo. Tem muitas similaridades. Tem muita sinergia. Né, o exemplo arrasta, é isso. Isso, perfeito. Adorei um exemplo que você deu no nosso bate-papo de ontem sobre o ovo, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque achei a sua analogia genial. Super inteligente, genial. Eu acho que dá para a gente falar do ovo em todas as... Né? Quando a gente vai falar de saúde e bem-estar, tem que falar do ovo. E queria que você explicasse, não do ovo alimento, né? Mas senão daqui a pouco vai aparecer aqui estudos, bom, é ruim o ovo, não tem nada a ver com o ovo alimento. Não é. Não, é porque assim, eu acredito muito que isso aconteceu comigo e isso eu vi acontecer com diversas pessoas e foi um dos fatores que me incentivou a buscar estudos em neurociência da formação de hábitos e temas assim. As mudanças na nossa vida, elas acontecem por estímulos, infelizmente, estímulos dolorosos, né? A gente brinca assim, você aprende no amor ou na dor, né? Você aprende no amor quando você é criança, né? Ali na primeira infância a gente aprende com amor. A partir dali,
há uma chance muito baixa de você aprender no amor. Verdade. A maioria das coisas que a gente aprende depois disso é na dor, infelizmente. Tá? Existem exceções, existem situações diferentes, mas a gente lida basicamente com isso. Então, assim, por que eu estou falando isso? A gente vê a busca pela mudança do estilo de vida vindo através de alguns insights. Então, o primeiro deles é descobrir que eu estou doente. Né? Fiquei assustado aqui com um exame. Um médico me falou que é agora now or never, né? Ou alguém muito próximo a você. Nossa, o meu colega do trabalho infartou. E eu trabalho igual ele. Né? Tô com problema. O meu vizinho, eu via o tanto que aconteceu, como era a vida dele, e ele infartou. Agora eu tô um pouco desesperado. Meu amigo de infância, a gente viveu a vida toda juntas. Como assim a vida dele tá acabando e a minha também deve estar? Né? É verdade. E o terceiro, por estímulo de algum familiar, né? Força, a gente brinca assim, a esposa, eu vim, ó, que minha esposa mandou, né? Minha esposa mandou fazer o check-up, minha esposa mandou... Acontece. E acontece. Minha esposa mandou vir na academia, eu tô indo na academia. Mas, tirando a parte da piada, essas mudanças vão acontecer por insights, né? A gente tem esse insight. Tem histórias de pessoas que saem da UTI e agora vou mudar minha vida, e dali a muito, né? A pessoa virou um Ironman, né? É verdade. Então, assim, tenho Vários exemplos assim. temos exemplos de superação. Dentro da linha ali da alta performance, eu conheço diversas pessoas que vieram de situações de absoluta vulnerabilidade de saúde. Né? Física e mental. Tá? Eu estava numa depressão profunda, eu estava com uma doença, eu estava com... Né? E aí, eu digo assim, a comparação do ovo entra aí. O ovo, quando você quebra o ovo, você quebra de fora para dentro, sai uma gema. Quando o ovo quebra de dentro para fora, sai um pintinho, sai uma vida. Então, quando a mudança ela vem de dentro para fora, ela traz vida. É ali que tem que ser. Então, todas essas iniciativas de mudança, eles vão tocar pessoas. Mas aquelas pessoas que internalizaram, que de repente aprenderam pelo amor, ou estão vivendo uma dor e aprenderam pela dor, ali mora o fermento, ali vai fomentar, porque a mudança vem de dentro para fora. Né? Você não pode fazer uma mudança porque alguém pediu para você fazer. Exato. Não vai sustentar. Tem que ter valor para você. Tem que ter valor para você. Assim como a formação de hábito. As primeiras recompensas têm que ter valor para você. Para que ela realmente se sustente. Então, as recompensas imediatas, a médio prazo, longo prazo, elas têm que ter valor para você, pelo seu propósito. Por que você quer aquilo? Né? Eu gosto de falar assim, quando as pessoas vão correr, uma vez eu falei um negócio e ficou. Assim, quando você vai começar a correr, você precisa saber por que você vai correr. O que você quer? Eu quero emagrecer, eu quero fazer amigos, eu quero, sei lá, quero viver, eu quero espairecer, eu quero correr sozinho, eu quero ficar no meu momento de solidão. Ok, você precisa saber isso. Segundo coisa, você precisa saber por que é a corrida que vai te trazer isso que você quer. Eu quero emagrecer, é a corrida? Né? Eu quero fazer amigos, é a corrida? Né? Porque isso vai sustentar o teu hábito. Exato. Você precisa ter. Senão ela começa e para, né? Senão vai começar e parar. E terceiro, é assim, eu estou conseguindo? Isso realmente está fazendo sentido para mim? Tendo essas clarezas da formação do hábito, enfim, do nível de recompensa do ciclo de causa e consequência, você vai conseguir efetivamente estabelecer mudanças de vida. E eu estou falando aqui muito de indivíduos, né? Então, assim, o ovo é um indivíduo, outro indivíduo. E esses indivíduos, eles, quando a vida sai do ovo, né? Quando realmente isso muda você, invariavelmente você vai brilhar. Essas pessoas brilham. Essas pessoas se destacam, essas pessoas chamam a atenção. Porque elas saíram definitivamente de um conforto para buscar algo melhor. Né? E começam a arrastar outras junto. Né? E elas permaneceram no conforto, porque eu gosto de dizer assim, vou sair da zona de conforto. Ok, você vai lá dar um piso e volta. Fala, não, vou ficar no conforto. Lá a piscina está gelada, né? Mas sair do conforto e permanecer no conforto é porque você tem um propósito, é porque está fazendo sentido. E essa pessoa, ela vai brilhar. E aí, ela vai incentivar pessoas. Todo mundo incentiva pessoas, para o bem ou para o mal. O tempo todo. A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, então as pessoas precisam de outras pessoas para
para se mirar, para o bem ou para o mal. A questão dos influenciadores. Influenciadores, exatamente. Então tá todo mundo sempre influenciando, sempre tem alguém olhando para você. Você Sem não está dúvida. sozinho. Então, às vezes, essas pessoas que brilham, elas são os empoderadores. Exato. Então, assim, ok, vamos levar essa pessoa aqui. Essa pessoa fez sucesso. Ok, vamos fomentar. Vamos dar realmente luz a essa situação. E ela vai influenciar. E ela vai arrastando outros. E ela vai levando outros. É isso. E isso é muito legal quando é o líder, né? Exato. Aí casa as duas coisas. Walk the talk. E mudança de hábito, quando ela é uma conquista, né? E a gente consegue com pequenas batalhas todos os dias e com persistência. Precisa persistir. Precisa. Né? Então, você tem um momento ali que não quero acordar cedo, não quero ir para academia, não vou comer um alimento saudável, porque o alimento, né? Os alimentos que não são saudáveis, eles são mais gostosos. E você falou Com uma coisa certeza. muito bacana que eu gostei, que para o brasileiro o alimento ele é um evento, né? Então, você está fazendo um almoço com família, ou vai jantar, ou vai comemorar, tudo é na base da bebida e da comida. Né? Isso. E isso também tem um problema de saúde por trás. Né? É um apelo social, né? Exato. A gente ganha no pilar da socialização, né, de bem-estar, porque a gente precisa socializar, nós somos seres sociais. A pandemia veio e mostrou o quanto é necessário. Mas se você não souber, não tiver um propósito, ele pode realmente funcionar como um delator também, né? Porque invariavelmente ele está numa mesa, ele está com estímulos não tão saudáveis, que é alimentação, bebida, etc. E aproveitando, né, que a doutora falou um pouquinho lá do cenário da Siemens, né, da questão do jardim que você encontrou. Trazer Eu borboletas. queria falar um pouquinho do programa Vida 360. Legal. Eu tenho a oportunidade, né, com o Avatar da Saúde, de estar muito próximo do time. E queria também aproveitar para elogiar o time que a doutora tem lá, um time fora de série. Espero que eles assistam e Tomara, recebam né? esse elogio. Acho que é a história top-down, E dos nossos né? gestores, sem sombra de dúvida, que fomentam, incentivam. Trabalham muito. Exatamente, então, investem, né? É um trabalho, nós lidamos com gestão de saúde corporativa há muitos anos e, de verdade, impressiona a robustez do programa, o quanto ele é bem estruturado. Em nome da Siemens, obrigado. Ele oferece uma série de recursos. Então, eu queria, doutora, que você explorasse um pouquinho, explicasse para quem está nos assistindo, né, o que é o Vida 360, qual o propósito, como a alta direção da empresa enxerga essa iniciativa. Esse programa, o nome já diz, né, assim, 360, ele está cuidando da vida das pessoas em todos os aspectos. Ele está estruturado em cima de 3 pilares, seguindo a determinação e as definições de Organização Mundial de Saúde, do que é saúde, né? Então, é o pilar de saúde física, o pilar de saúde mental, o pilar de saúde social. Tá? E cada um desses pilares a gente pode abrir subchaves e abrir aí muitas possibilidades. Mas esses 3 grandes pilares sustentam esse programa. Perfeito. Esse programa é feito de diversas iniciativas, que são subprogramas, que alimentam, retroalimentam, e um encaminha o outro. Né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, em termos tanto de especialidades médicas quanto de profissionais da saúde, incluindo psicologia, assistente social, nutrição, ginecologia, clínica médica, enfim, a gente tem dentista, nós temos uma robustez de serviços, né, que vocês acompanham aí pelos aplicativos e dados que a gente gera, que proporcionam toda essa estrutura para esses pilares, né? Essas iniciativas, elas são desenhadas lá no nosso time e muitas delas pinceladas com doses de neurociência para tentar estimular e engajar os nossos funcionários, né? Em mudanças de vida, etc. A nossa alta gestão tem uma relevância enorme, né? Tanto do D0 desse programa até o dia a dia, né? Assim, o estar lá no ambulatório e conhecer, estar presente, por ser uma cultura da empresa, né? A gente gosta muito disso. Recentemente, né, nós lançamos em setembro do ano passado o programa Você Mais Leve, que é uma iniciativa dentro do pilar físico, que foi em parceria aqui com o Avatar, onde a gente implementou hábitos saudáveis numa população selecionada. Vou falar um pouquinho de número aqui, tá?
nós conseguíamos, foi um piloto, né? Assim, como tudo que a gente faz, né? Sim, foi um sim, piloto. sim. Então, nós conseguiríamos abarcar 60 pessoas inicialmente nesse programa, porque ele envolvia uma série de agendas, né? Desde a nutrição, as nossas palestras, os nossos dados, a capacidade de gestão daquilo, do profissional, etc. Então, nós liberamos 60 vagas para esse programa que visava a mudança de estilo de vida através da alimentação e, no mínimo, de atividade física recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Perfeito. Nós lançamos isso primeiro fizemos um evento muito bacana, né, com o Giovanni do vôlei, que foi lá falar um pouquinho sobre estilo de vida e enfim, foi um momento de alto engajamento da nossa liderança, inclusive. Estiveram lá presentes, anunciaram, valorizaram a iniciativa. E, na sequência, nós abrimos as inscrições. Perdão, eu vou fazer uma correção. Nós liberamos as inscrições um dia antes da palestra do Giovanni. Nós tínhamos 60 vagas. E liberamos o Forms. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos ver quantas pessoas querem mudar o estilo de vida aqui. Uma população aí, a gente mandou e-mail para mais de 2.000 pessoas, a gente tem uma certa limitação de atuação para esse cluster aqui. Durou 11 minutos. Em 11 minutos, nós tínhamos as vagas esgotadas. Que espetáculo, hein? E no final do dia, nós tínhamos 3 turmas formadas. Olha. Né? Dessas pessoas, nós tivemos uma aderência quase que total até o final do programa. Ninguém deixou de pontuar, né? Ele tinha uma espécie de game, né? Onde as pessoas iam de acordo com as suas próprias atividades, iniciativas e missões cumpridas, elas iam somando pontos. E a gente usou, de novo, a neurociência para recompensar no pequeno, no médio e no longo prazo, né? Então, conforme ela atingia a pontuação, ela tinha ali direito a outras coisas e brindes e tal. E nós terminamos o programa. Dentre as iniciativas, nós tínhamos questões relacionadas à alimentação. Então, elas postavam as refeições e tinham feedback das nutricionistas, da digitalização. Tinha hidratação, então tinha que tomar água, tinha que colocar água. Tinha número de passos, e no feedback das pessoas isso foi muito bacana, porque diversas pessoas no fim contavam assim, olha, eu olhava lá o aplicativo, me faltavam, sei lá, 500 passos, era 8 da noite, falei, já sei, vou passear com o cachorro, aí saía pra passear com o cachorro, pra bater a computação. Que bacana. Então foi muito legal, assim, esse feedback. O evento final foi um evento extremamente emocionante, assim, todas as pessoas que estavam ali se emocionaram, com histórias de superação, histórias bacanas que acabam inspirando as próximas turmas, que já vêm melhores, né, com algumas melhorias que a gente já colocou para a próxima turma. Esse programa, ele durou 90 dias, né, que é o tempo que a gente julgou ser necessário para um hábito estar implementado, né, porque acredito porque qual é nossa grande missão? Provocar a primeira quebra do ovo. Exatamente. O resto da vida ela tem que ir sozinha, né? Ninguém vai dar a mão para você e falar, vem todo dia correr, vem todo dia se exercitar. Não, eu vou ver o que você está comendo. Não, você tem que realmente sentir o benefício, e aquilo vai te retroalimentando por N razões, e você vai tendo a ciência do que você precisa, de pequenas metas, metas grandes, metas pequenas. Tinha uma moça lá que resolveu fazer uma maratona, né? Depois que ela começou, despertou, exatamente. Então, assim, a gente teve diversos ganhos nesse sentido, mas nosso objetivo eram esses 3 meses. Então, a gente entregou essa primeira turma cheia de sucesso, a gente tirou 100% das pessoas ali do sedentarismo, né? Com os critérios lá de número de passos pela OMS. Era um número fantástico. Tivemos milhares de refeições postadas, comentadas, as pessoas tomaram água. Fora a interação em grupo, né, que é um dos pilares da saúde mental, do bem-estar, é a interação. Fazer as pessoas caminhar promovia também a interação ali
um pouco de sol, invariavelmente te leva a um contato com a natureza, né? Que vai caminhar no parque, vai fazer algum... Então, a gente conseguiu fomentar ali alguns hábitos a se formarem. E foi um super case de sucesso aí para as próximas. As próximas já estão lotadas, as pessoas já têm pedido. E a gente já está com novas iniciativas, né? A gente já estamos aí... Tem campeonato chegando aí, né? Tem. A gente tem agora, dentro do próprio pilar físico, a gente tem uma nova iniciativa que é incentivo de provas de corrida, para que as pessoas consigam criar essas metas e desenvolver. Temos também, dentro do programa de saúde mental, novas iniciativas também. Do programa do pilar social também, né? A nossa assistente social, ele está implementando uma questão, inclusive, financeira como pilar de saúde mental, né? Educação financeira. Bacana. Então, Cuidar do sono também, né? Exatamente. Porque finanças tira o sono das pessoas, né? Opa, tira. E dá também, né? Se a gente estiver tudo bem. Exatamente. E é nosso super objetivo. bacana ver que com tudo isso que o programa já tem, que já tem muita coisa, vocês não param, né? Não paramos. É sempre... Não Mas aí, buscando, Cássio, é isso que a doutora falou, é tão importante. Eventos como esses viram divisor de água para a vida da pessoa. Vira. Porque eles esperam essa iniciativa da empresa. Porque, como você disse, 80% da nossa vida está no ambiente corporativo. Qualquer iniciativa que a empresa faça no sentido de me dar mais saúde, bem-estar, eu vou levar para a família, eu vou levar para o meu dia a dia. E a gente muda o pensamento. Você falou com grande propriedade sobre o sabotamento do cérebro, né? Nosso cérebro pretende nos deixar sempre na zona de conforto, né? E para que eu vou correr? Para que eu vou comer melhor? Então, este momento que é fundamental de ruptura, né? Exatamente. Eu entendo assim, quem não é visto não é lembrado, por exemplo. Se você não usa um recurso digital que está ali todos os dias, né? Um aplicativo, olhando os seus indicadores de saúde, olhando o seu ranking, o que você realmente tem que mudar de hábito e estilo de vida e o que isso vai refletir na sua vida. Com o apoio da empresa, é sucesso. Você vai colher o fruto de qualquer jeito. E eu acho que um outro fator que é mais intangível, né, que é muito difícil de medir, mas é o fator social disso tudo, né? Que a partir do momento que você muda o hábito de um colaborador, cria uma pessoa mais consciente, mais saudável, com essa visão, ele vai levar isso para a família. Ele vai influenciar o cônjuge, ele vai influenciar os filhos, os amigos. Então, acaba tendo um efeito a roda do bem, né? social, É né? isso. É a roda do bem, né? Quando eu comecei a correr, notoriamente a minha casa mudou, né? Muda os horários, muda a rotina, muda a alimentação, muda o meu humor, né? Quando eu comecei a correr, eu dormia, porque eu corria, é uma história bacana que a gente pode contar numa outra situação, mas o meu filho tinha 1 aninho e eu punha ele para dormir. Eu trabalhava na época em 2 empregos, então eu chegava em casa perto de 8 da noite. Aí eu fazia aquela rotina, tentava o mínimo manter ele acordado. Olha, eu sou sua mãe. Não, tô brincando. Brincadeira. Estou aqui. Eu tô aqui, eu também pertenço. Mas brincadeiras à parte, aí eu punha ele para dormir. E eu ia para a academia do meu prédio. E eu acendia a luz. Eu lembro muito dessa cena, assim, eu descia 10h30 da noite. Aí eu abria a porta e acendia a luz. E falava assim, Nossa Senhora. Isso é força de vontade. Você tá vendo, né? Isso é força de vontade. E aí não tem ninguém tá fazendo isso, eu tô totalmente fora da caixa, né? E às vezes fora da casinha também, eu pensava, mas ok. E foi um divisor, eu dormia menos, né? Porque às 10 horas da noite, depois de um dia como esse, pondo a criança para dormir, você fala, eu vou pra minha cama, Deus. Eu também mereço. Desmaia, né? Você desmaia. E aí esse movimento de ir, de fazer o contra, eu dormia menos, mas eu dormia melhor. Com mais qualidade de sono. Né? Eu dormia menos, mas era uma mãe melhor, eu era uma esposa melhor, eu era uma profissional melhor. Até eu conseguir reajustar, porque também precisa dormir. Né? Assim, não tô defendendo a falta de sono, não. Eu dormia em torno de 6 horas, e eu preciso um pouco mais, 5 horas, eu dormia, né, até realmente relaxar. Você tinha uma dupla jornada, né? Tripla, quádrupla, talvez, mas aqui não veio o caso. Nada é bem fácil, né, Vera? Nada é bem fácil. Mas, enfim, não vou ficar aqui defendendo, pelo contrário, o sono é um pilar extremamente importante, eu aprendi isso até a duras penas, né, comigo, enfim, mas até eu conseguir reorganizar essa rotina e colocar isso no eixo, eu vi toda a minha família mudar, né, assim, com um apoio muito grande, inclusive do meu marido, que sem isso não teria sido
possível da minha família, né? Que me apoiava ali nos momentos onde eu precisava de apoio com meu filho, etc. Minha mãe, pai, irmãos, etc. Foi todo um ecossistema me ajudando a ser melhor, né? E foi assim que eu conquistei. E é isso que eu trago muito no Walk the Talk, né? Assim, aonde está o seu apoio? Aonde está? Pede ajuda. Sua motivação, né? Qual a sua motivação? Onde está? Por que você precisa disso? Como pode ser? Organiza. Pede. É importantíssimo, né? Você vai ser melhor. Afinal de contas, quanto vale uma vida, né? É isso. Não tem preço, né? Não tem preço. A gente não pode ter que esperar ficar doente para cuidar da saúde. A gente tem que olhar às a vezes não dá saúde tempo. todos os dias, né? E querendo aqui falar um pouquinho sobre o ROI da saúde, né? Que a gente falou, o tema, é o esse tema. É o tema do momento. Né? Faz os programas de saúde, cadê o ROI, né? Aí o RH precisa levar para o CFO o ROI da saúde, né? A área da saúde. A saga então, do ROI. fica ali, né? Que plataforma tecnológica usar, que dados usar, que indicadores, né? Com as datas cortes que a gente tem que fazer para poder medir realmente o ROI, né? E queria ouvir um pouquinho da sua experiência, que você tem coisa boa para falar para a gente aqui. Olha, aqui eu vou ampliar um pouco essa resposta, tá? E vou trazer um pouco de ensinamentos da pandemia, que eu acho que aqui a gente teve uma grande virada de chave. Verdade. Antes da pandemia, a área de saúde, de forma geral, tá assim, até como uma visão geral que eu tenho, tá? Do que eu vivi, do que eu conversava, do que a gente participava de eventos e congressos. A área de saúde era uma área que ela não fatura nada, não traz receita, mas gasta muito mais do que poderia, né? Assim, essa é a imagem que a gente passa. Isso se a gente nem estiver falando de plano de saúde, né? Porque às vezes a linha do plano de saúde está lá na área de benefícios, às vezes ela não está nem no budget da saúde de fato, que é um outro ponto que eu vou trazer. O que acontece? Quando você começa a buscar motivos para isso, invariavelmente você vai precisar de um investimento. E invariavelmente sua liderança, seu acionista, ele vai perguntar por que você precisa daquilo. E vai te pedir para fazer uma conta, né? Que é o nosso ROI. Antes da pandemia, esse era a dor geral dos meus colegas de profissão, não só médicos, mas de RH, de saúde, gestores de saúde de forma geral. Falava a palavra ROI, vamos fingir um desmaio aqui, porque é mais fácil, né? E a gente ficava ali lutando, achando contas impossíveis, métricas imensuráveis, né? E aí veio a pandemia. E aí a pandemia, a gente sentiu, eu digo a gente assim, porque eu converso bastante com outros gestores, a gente sentiu o peso da mudança, assim, quanto você precisa de dinheiro? Falo, nossa, mas peraí, eu estava pedindo aquele dia lá 5 mil só, né? Para fazer um negocinho, já estava... Agora, quando você precisa de dinheiro? Porque a gente precisa proteger as pessoas. A gente precisa salvar as vidas. A gente não pode deixar nada acontecer. A gente precisa cuidar. Isso aconteceu, geral, né? Pânico geral. E isso aconteceu no mundo, não foi nas empresas. Todo mundo parou para olhar o quê? Saúde. Saúde. Poxa, e agora? Tá vindo essa doença, eu não me cuidei, eu já estou obeso, já estou no grupo de risco, e agora? Então, assim, esse olhar individual e olhar realmente do mundo inteiro, da população, dos gestores, enfim, das empresas, dos grandes gestores. Então, a gente viu um pouquinho desse momento mudar. E aí, ninguém precisava calcular ROI, né? Quando falava, quanto custa as máscaras, a gente precisa comprar máscara para as pessoas, vamos colocar álcool gel. Nossa, que transformação, né? Ninguém pediu ROI de álcool gel. Pediram ROI de álcool gel? Não vi ninguém pedir ROI de álcool gel. Né? Não vi pedir ROI desse tipo de... Por quê? Precisava voltar ao escritório, agora vamos voltar, vamos organizar. E faz, e organiza, e põe mesa, e não sei o que, separa, põe uma pessoa medindo temperatura, aquela correria que parece uma loucura que a gente viveu, né? Às vezes foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi, efetivamente. Foi uma loucura. Mas ninguém pediu ROI disso, né? Isso não foi uma constante, né? Logicamente, tudo muito estruturado, as pessoas estavam gastando aquilo que tinha. Ninguém, né? De forma geral, a gente pode imaginar que esse é o conceito do empreendedor, dos empresários. E aí, começou a acabar a pandemia, a gente começou a mostrar aquele valor da saúde, né? Então, o que eu tenho percebido com relação ao ROI? Houve uma mudança conceitual de como os nossos líderes enxergam um cálculo de ROI quando a gente fala em saúde. Porque o cálculo o ROI da saúde, ele não necessariamente ele volta para a saúde. Ele não volta para a saúde. Ele volta, invariavelmente, aqui a gente é indiscutível, no início do plano.
né? As pessoas, a gente alarga a pirâmide das pessoas que usam o plano de forma preventiva, né? Você imaginar uma pirâmide de utilização, a gente alarga a base da pirâmide de pessoas que vão usar ele de forma preventiva, porque invariavelmente para se cuidar você vai fazer exames preventivos, isso esbarra em tudo, né? Isso também é uma questão do cérebro, você começa a cuidar de um hábito, você começa quando você vê se está tomando conta de si, e vai diminuir drasticamente as chances de você ter eventos de alto custo. Por exemplo, uma UTI cardiológica, né, coronariana, uma situação aí você diminui a chance de eventos cardiovasculares, que são contas muito caras. Você, a médio prazo, diminui a chance de cânceres relacionados ao estilo de vida. Hoje a gente sabe que a maioria deles estão muito relacionados ao estilo de vida, né? Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com um líder de operadora de saúde, um líder médico, e ele estava tentando mudar esse conceito. O que é prevenção? Né? Que eles oferecem diversos programas. Nossa prevenção vai ser estilo de vida. Estilo de vida puro. Porque o que está custando na minha pólice hoje? Oncologia. Exato. Oncologia é um dos fatores de maior impacto em apólice de saúde. Como que eu previno câncer? Estilo de vida. A enorme maioria dos cânceres quando você vai falar em prevenção, eles estão dentro do conceito de estilo de vida. Exato. Então, todos os programas estão vindo para esse lado, do estilo de vida, né? Então, invariavelmente, você vai entregar ROI em plano de saúde. Mas o ROI do programa de saúde, dos operadores sinistros, o ROI disso não está restrito a isso. É como você bem falou, ele vai produzir mais. Quem mensura? Como a gente vai conseguir mensurar a produtividade de alguém que não está na linha de fábrica, quantas colocam? É uma produtividade intelectual imensurável. E é uma ramificação enorme, né? Mas o mais importante é a gente atuar no estilo de vida. É isso. Porque, indubitavelmente, a gente vai ter os resultados. Absenteísmo também é um tema... perdão, estou te cortando. E absenteísmo também, como você falou, é um tema que a gente consegue mensurar. Sim. Mas e o presenteísmo? Você consegue mensurar? E a gente tem ROI em presenteísmo. Então, o ROI, só terminando essa conclusão, o ROI da saúde hoje, ele é algo que realmente vem mudando esse conceito, vem mudando. A gente vem partilhando ele em outras áreas, outros departamentos, e todo mundo acaba apoiando. Está saindo daquela visão mais simplista para algo mais realista, né? É isso, exatamente. Puxa vida, doutora Leila, que prazer te ouvir. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui 4 horas conversando, como eu falei, porque esse tema saúde, ele é tão relevante, né? Ele é tão importante. E chegamos aqui ao final dessa nossa conversa tão gostosa, mas eu queria de você um recado principalmente para os médicos, gestores, né, para os RHs, para as empresas realmente que entendem que saúde passa pelo negócio da companhia, né, porque hoje, cada vez mais, depois da folha de pagamento, saúde ainda é o segundo maior investimento da companhia, e esse valor cresce, né, substancialmente ano a ano, mas tem sim vários cases de sucesso, várias jornadas para serem cumpridas, inovação, tecnologia, saúde digital, que são ferramentas sensacionais, né, para reduzir todo esse impacto financeiro na organização. Agradeço muito e quero, assim, que você dê uma recomendação para a nossa audiência, né, Cássio? Perfeito. Porque a gente entende, assim, que com toda essa tua experiência, e também visite o Instagram da doutora Leila, que vê você, olha... Inspirador. Essa é surpresa, É inspirador. Olha, recomendo. Gente, é inspirador, viu? Depois passa aí o seu endereço do Instagram, porque é sensacional. Assim, se eu olhar você ali atuando, né, na atividade física, a gente faz assim, falou, eu também quero ir para esse mundo e ficar forte e saudável. Obrigada. Primeiro, antes de deixar uma recomendação, eu quero agradecer. Obrigada. Nós agradecemos. Uma delícia essa conversa. Muito obrigada. Assim, como recomendação, o que me veio à cabeça aqui foi dizer para parar um minuto e olhar para o espelho, né? Olhar para o espelho enquanto pessoa e olhar para o espelho enquanto líder influenciador. Isso. Nós estamos o tempo todo influenciando pessoas. Seja a pessoa que está do outro lado da mesa ali no nosso consultório, seja os que estão trabalhando conosco, seja quem está assistindo a gente, seja quem está ouvindo, seja quem está só vendo.
e ter essa responsabilidade sobre a imagem que o espelho reflete. Foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui, ninguém me colocou. Acho que todo mundo precisa ter essa ciência e ter responsabilidade com esse nível de escolha que a gente faz. Entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Eu acho que é um pouco disso daí. É parar, olhar, analisar e agir. Muito obrigado por essa contribuição. Com certeza Obrigada. vai ser aí um divisor de águas para várias pessoas. Obrigada. E pensar em saúde, afinal, saúde é o nosso maior bem. Sem ela, nada temos na vida, né? É isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Muito Obrigada, Obrigada, então, a eu. todos. Nós temos outros podcasts no futuro com temas tão importantes. Vamos convidar aqui a doutora Leila novamente para falar para a gente de outros temas. Muito obrigada. Próximos viu? programas, estamos aí conversando. Aí. Obrigado. Obrigada, Obrigada, viu? eu. Prazer enorme, viu? Obrigada Obrigado. mesmo. Obrigada e Obrigada a todos a audiência também. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau.